resumindo, o cara vai fazer uma atualização crítica, tendo ou não pago pela licença, estando rodando uma cópia pirata ou legítima do XP. Quando ele clica lá na atualização automática, vem uma primeira componente e se instala sem falar nada, depois vem a segunda dizendo, olha, aquela que você instalou pode fazer isso, se você usar algum recurso dessa segunda que vai entrar agora, e se você não quiser, não tem como desinstalar. E o que esse processo vai fazer é de vez em quando enviar informações da sua máquina para a Microsoft, e você pode nem ficar sabendo disso. E é uma versão de testes, esse software. Eventualmente pode virar um produto comercial, um WGA comercial ou não. Bem, e quando o WGA for comercial, você vai ter que pagar de novo? Já pagou pelo XP, se é a cópia legítima. Vai ter que pagar de novo para manter a polícia dentro do XP, que é o WGA? Na hora que o beta acabar, o teste acabar e vier a versão definitiva do WGA? Não está claro. O que a empresa diz na licença é que pode ter ou não a versão comercial depois. Essa é de teste. Então você paga pelo XP, vai fazer a atualização crítica de segurança, vem um software que é beta, que vai fazer espionagem na sua máquina e não pode ser desinstalado. E que talvez você tenha que pagar por ele depois, quando a versão melhorar. E que depois fica se sabendo, faz descagem diária para a Microsoft, enviando informação que inclui número de série da HD e número de IP da máquina. Bem, parece que o convite foi prontamente aceito para que os hackers fizessem alguma coisa a respeito. Bem, como eu disse, a repercussão disso não foi boa para a Microsoft, mas também não foi ruim. Muita gente reclamou, mas os formadores de opinião, jornalistas de peso, chegaram a escrever coisas do tipo: não estou entendendo por que tanta chiadeira, não estou entendendo por que um professor lá em Brasília vai estar dando uma palestra sobre isso. Afinal, a Microsoft está fazendo o que ela tem direito para proteger o mercado dela. Quem não gostar, que conte para o Linux. Outros, o Edbot, por exemplo, aquele que disse a Microsoft errou por isso, botar software beta como de segurança no update do usuário, etc. Ele começou com uma desculpa para não ficar mal na foto com a Microsoft, dizendo: olha, eu acho um absurdo esse barulho sobre privacidade, sobre espionagem que está rolando aí. Eu não estou preocupado com essa histeria. Eu até espero que qualquer software hoje tenha um mecanismo de atualização. Qual é o problema? Que diz para o fornecedor, para informar o status da instalação. Qual é o problema do WGA fazer isso? Bem, o problema está na forma sorrateira como a licença explica o que está acontecendo. Um dos problemas é esse. Tá? Bem, por que as pessoas não acham normal que isso aconteça? Por que uma licença como aquela, que perante a letra da lei do direito, perante a letra da lei e perante a tradição do direito, consiste num contrato abusivo, porque não está dando todas as informações, nem no tempo adequado, para que o usuário possa decidir se ele quer ou não? Por que um contrato desse, abusivo dessa forma, é considerado normal por especialistas que estão escrevendo nos jornais, é considerado histeria
quem vai querer repercutir o assunto, né? Por exemplo, depois de uma palestra de segurança onde tinha muito mais gente, por que essas coisas, um contrato abusivo como a licença do dado geral, não repercutem? Uma das razões de por que não repercutem é porque estamos vivendo numa época onde as pessoas que lidam com TI acham que os fatores, a maioria, eu não, acham que os assuntos relativos à TI são de natureza técnica e, portanto, têm que ser tratados apenas de forma técnica. Se a Microsoft está fazendo mais do que precisa para bisbilhotar minha máquina, vou rodar um cracker para desabilitar o que ela está fazendo. Solução técnica. Não me interessa fazer barulho para questionar o direito dela se achar dona da minha máquina, porque isso não seria uma atitude técnica. O que eu estou assumindo como default quando eu olho apenas para o ângulo técnico de uma situação como essa? Eu estou assumindo que se a letra do direito diz que esse contrato é abusivo, que eu tenho direito de reclamar dele e pedir reparação por danos morais, isso seria tolice, porque na prática o Estado não vai bater de frente com uma empresa que tem tanto capital, tanta força de mercado, tanta alavancagem no processo político. Ninguém de sã consciência vai bater juridicamente contra a Microsoft. Até os diretores da Netscape, para darem depoimentos aos procuradores que estavam movendo o processo antimonopólio na guerra dos browsers, que foi conduzida de 1997 até 2001, até para que os diretores da Netscape, a empresa que estava sendo asfixiada pela estratégia do Extend and Embrace, pela estratégia da Microsoft de sufocar a Netscape, baseada na sua posição de mercado, foi difícil. Existe um relatório na revista Wire de como foi difícil para os procuradores que estavam movendo a ação antitrust convencer os executivos da Sun e da Netscape a se pronunciarem no processo, explicando em detalhes como a empresa estava torcendo, como a Microsoft estava torcendo o braço deles. Ninguém quer pegar de frente. E aí, o que temos como consequência quando grandes empresas que estão explorando novos modelos de negócio têm uma espécie de imunidade porque não interessa ao Estado bater de frente com elas, até porque é o dinheiro delas que paga a campanha política nas eleições dos legisladores e nos Estados Unidos na eleição dos juízes. Julguei interessante trazer a atenção dos senhores que estão aqui me ouvindo essa frase que bem reflete a situação em que a gente vive hoje, onde os interesses do grande capital são meio que confundidos com o interesse do Estado. Sim, é uma licença abusiva, é um comportamento abusivo, mas isso não importa, porque eles têm o poder do dinheiro, não é por aí que eu vou combatê-los ou me defender dos abusos que esse procedimento pode me causar. Vocês sabem quem falou essa frase? E quando? E vocês sabem qual o termo que está faltando ali? Por acaso eu estou falando do neoliberalismo? Ou não?